Olá, eu sou o professor Raul, sou professor de História e juntos hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história de Goiás, mais especificamente sobre a história da Matutina Meia-Pontense, aquele que foi o primeiro jornal de Goiás, mas não só de Goiás, como também do Centro-Oeste brasileiro. E a gente vai aproveitar a história desse jornal, da Matutina Meia-Pontense, para estudar também alguns acontecimentos da história do Brasil. No momento ali da passagem do período colonial para o Império, momento importante da nossa história brasileira. E para começar a nossa conversa, vem comigo aqui no slide. Vamos dar uma olhada no prédio histórico onde funcionou a Matutina Meia-Pontense. Esse prédio, esse jornal, ele existiu na cidade de Pirenópolis, que antigamente era chamada de cidade de Meia Ponte. Como a gente já sabe, a primeira capital de Goiás é a cidade que hoje a gente chama de Goiás Velho, é a Vila Boa de Goiás. Se Goiás Velho ou Vila Boa de Goiás era a capital política da província goiana, a cidade de Meia Ponte, atual Pirenópolis, era a capital cultural de Goiás. E por isso faz todo sentido que o primeiro jornal goiano tenha surgido justamente lá em Meia Ponte, com o nome de Matutina Meia-Pontense. Pois bem, sabendo disso daí, vamos conversar um pouco sobre o contexto histórico da Matutina. Esse jornal vai existir entre os anos de 1830 e 1834. Contextualizando historicamente esse momento, a gente precisa entender o retrato, o recorte histórico do Brasil. Vocês já ouviram falar sobre a vinda da família real para o Brasil? Isso aconteceu lá em 1808. O que aconteceu? O rei de Portugal era Dom João VI. Dom João VI vai ser ameaçado pelas tropas napoleônicas lá em Portugal, lá na Europa. Dom João VI vai reunir toda a corte portuguesa e vai fugir para a colônia, no caso, para o Brasil. É o episódio da vinda da família real para o Brasil, que aconteceu em 1808, iniciozinho do século XIX. Essa vinda da família real para o Brasil vai modificar profundamente a nossa história. Nós que éramos simplesmente uma colônia portuguesa, a gente vai ser elevado ao status de reino. É como se a gente tivesse se tornado um só com Portugal naquele momento. De uma maneira mais simplista para explicar essa situação. Com o rei de Portugal vieram também bibliotecas com milhares de livros, e é justamente essa vinda do rei de Portugal que vai fazer surgir o primeiro jornal aqui no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal do nosso país. A Gazeta do Rio de Janeiro, esse jornal, ele não tinha independência, ele não tinha uma liberdade de expressão. Ele era uma voz do rei de Portugal, do Dom João VI. E dava notícia ali de eventos da corte, principalmente alguns eventos da política brasileira, mas sem aquela independência característica do jornalismo e da imprensa moderna, da imprensa atual. Além da Gazeta do Rio de Janeiro, a gente pode falar do Correio Brasiliense, que a gente não pode confundir com o atual Correio Brasiliense. Esse primeiro Correio Brasiliense, ele é até alguns meses anterior à Gazeta do Rio de Janeiro. Ele foi fundado pelo Hipólito José da Costa, porém ele era editado lá em Londres. Ele não era editado aqui no território brasileiro. Então ele não é considerado aí o primeiro jornal brasileiro, apesar de ser anterior à Gazeta do Rio de Janeiro. Bom, com esse primeiro jornal surgindo no Brasil com a vinda da família real, a gente tem uma mudança dos ares da política brasileira também. Começam a se formar aqui no Brasil aqueles grupos políticos que vão definir a nossa história, a nossa realidade aí a partir do século XIX. E nesse contexto, a gente pode falar dos liberais, dos moderados e dos conservadores. Os liberais vão ser principalmente políticos muito influenciados lá pela Revolução Francesa. A gente tinha liberais mais exaltados, liberais menos exaltados, mas em comum eles costumavam ter o interesse republicano, tornar o Brasil uma república, assim como a França havia se tornado a partir da Revolução Francesa. No caso de Goiás,
a gente vai verificar esses grupos políticos também. Haviam, além dos liberais, os moderados, aqueles que eram também liberais, que defendiam principalmente um capitalismo liberal. Esses moderados, eles eram da classe burguesa principalmente, por isso eles tinham esse interesse numa política, numa economia liberal. E além desses, haviam aqueles que a gente pode chamar de conservadores, aqueles que eram principalmente formados por portugueses, que defendiam o domínio, os interesses portugueses aqui no Brasil. Tinha o interesse que o Brasil fosse sempre uma colônia portuguesa, por assim dizer. Nesse contexto que eu acabei de explicar para vocês, ali em 1822 vai ocorrer a independência do Brasil. O Dom João VI, rei de Portugal, ele vai retornar para Portugal e vai deixar o governo brasileiro nas mãos do seu filho, aquele que viria a ser o Dom Pedro I. Em 1822, as pressões políticas desses grupos que eu acabei de explicar para vocês, dos liberais, dos moderados, dos conservadores, vão pressionar o Dom Pedro I a proclamar a independência do Brasil. Quando o Dom João VI, quando a vinda da família real para o Brasil aconteceu, isso trouxe uma autonomia política para o território brasileiro que nunca tinha existido antes. E a nossa elite, ela vai se acostumar, ela vai gostar dessa autonomia e não vai querer de forma nenhuma retroceder àquele momento em que o Brasil foi colônia de Portugal, principalmente os liberais e os moderados. Com isso, o Dom Pedro I ele vai ser pressionado a tornar o Brasil independente, para satisfazer os interesses desses liberais e desses moderados que tinham interesse num Brasil independente, em construir uma constituição para o Brasil e ter autonomia econômica e política no território. Com a independência do Brasil, a gente verifica uma maior liberdade de imprensa. Outros jornais surgindo aí Brasil afora com uma liberdade para poder falar mais, para poder até criticar de certa forma a atuação política desse momento no Brasil. E aí que a gente entra no tema da nossa aula, dessa nossa conversa, que é a Matutina Meia Pontense. Esse jornal goiano, esse jornal lá de Meia Ponte, ele é fruto do momento histórico em que ele existiu. Ele vai existir justamente no final de um período que a gente chama de Primeiro Reinado, que é o final do período em que o Dom Pedro I governou e o início do período regencial. O que vai acontecer na história do Brasil? Esse mesmo Dom Pedro I, que havia proclamado a nossa independência, ele vai ser pressionado a retornar para Portugal para assumir o trono deixado para o seu pai, que vai falecer ali no início de 1830. Com isso, Dom Pedro I passa a sofrer pressões e ele vai abdicar ao trono em favor do seu filho, Pedro II, que tinha apenas 4 anos de idade na época. Isso vai acontecer em 1831. Na efervescência desses acontecimentos históricos é que vai surgir o jornal da Matutina Meia Pontense. Mais especificamente em 1830, antes até da abdicação do Dom Pedro I. Como é que vai ser a história desse jornal? Havia na cidade de Meia Ponte um senhor de engenho muito rico, chamado Joaquim Alves de Oliveira, que inclusive tinha o título de comendador. Comendador é um título que remete lá à Idade Média, normalmente concedido a um líder militar, uma pessoa de relevância social. No caso do Brasil Colônia, o Joaquim Alves de Oliveira tinha esse título devido à sua riqueza, à sua grandiosidade de poderio econômico. O Joaquim Alves de Oliveira, o comendador, ele era muito mais rico que a própria província de Goiás. A riqueza dele extrapolava a riqueza da província goiana, para vocês terem uma ideia. Foi o maior traficante de escravos de Goiás e também, com certeza, o maior fazendeiro, o maior produtor de cana-de-açúcar de Goiás. A fazenda dele se chamava Engenho São Joaquim. E hoje é a atual Fazenda Babilônia, que está lá em Pirinópolis, preservada para quem quiser visitar. Pois bem,
O Joaquim Alves de Oliveira, ele vai ser muito influenciado por uma filosofia que a gente conhece bem, pelo Iluminismo. O Iluminismo vai surgir lá na Europa, vai ser responsável em parte pela Revolução Francesa e vai influenciar a realidade do Brasil nesse início da década de 1830. Apesar do Joaquim Alves de Oliveira ser um liberal muito influenciado pelo Iluminismo, ele vai ter escravos. No jornal dele, na Matutina Meia Potência, vai ter em algum momento um anúncio de venda de escravos, por exemplo. Então, é uma contradição em certo ponto, né? Ele ser uma figura ligada ao liberalismo, aos ideais liberais, porém ser também um senhor de escravos. É uma característica do grupo político ao qual ele fazia parte. A Matutina Meia Potência vai ser a voz dos moderados em Goiás. Vai ser aquele jornal que vai agradar principalmente, que vai agir com uma conduta política que se identificava muito com o grupo dos moderados. Aqueles que não eram nem radicais republicanos e que também não eram aqueles regressistas que gostariam que o Brasil voltasse a ser governado por Portugal. Estavam ali entre esses grupos políticos. Sabendo disso, é interessante a gente falar que a Matutina Meia Potência, ao longo da sua existência, entre 1830 e 1834, teve 526 edições. Elas eram publicadas no formato impresso e tinham informações a respeito dos principais acontecimentos da província. Era comum que os leitores mandassem, escrevessem cartas para esse jornal. E é interessante também a gente ter em mente que uma pequena parcela da população, no início do século XIX, era alfabetizada. A maioria das pessoas não sabia ler, cerca de 10% da população. Então, esse jornal, a Matutina Meia Potência, assim como outros jornais que surgiram no Brasil, eram uma comunicação principalmente entre as elites da época. Representavam os interesses, as opiniões, principalmente de uma elite da época. E era muito comum também a leitura pública desses jornais. Isso aconteceu com esse jornal goiano também. Era onde as pessoas que não sabiam ler tinham algum contato com as notícias. Mas a gente está falando, então, de uma comunicação de elite. A Matutina Meia Potência não vai ter a intenção mercadológica, inclusive. Era caro para a época, a assinatura trimestral, com 2 ou 3 edições por semana, dependendo ali da época do jornal. Era caro, só tinha acesso realmente quem tinha um poder aquisitivo elevado. Porém, a intenção era muito mais uma divulgação política. O dono do jornal, o Joaquim Alves de Oliveira, era um fazendeiro muito rico, então o jornal para ele nunca teve esse sentido de retorno financeiro. É interessante, a Matutina Meia Potência começou em 1830 de maneira clandestina. Foi feita uma solicitação pelo Miguel Lino de Moraes, na época o presidente da província de Goiás, não era governador de Goiás naquele momento, se chamava presidente da província. O Miguel Lino vai fazer uma solicitação junto ao Joaquim Alves de Oliveira, ao Dom Pedro I, para abrir esse jornal em Goiás. Só que o Dom Pedro I vai proibir, não vai deixar. Porém, o Joaquim Alves de Oliveira vai comprar as prensas, as máquinas para escrever, para produzir o jornal de maneira clandestina, com a desculpa de produzir notas, de produzir ali o material contábil da fazenda dele, e vai começar a Matutina Meia Potência contrariando, né, com muita ousadia, os interesses do Dom Pedro I. Olha que interessante, né, esse ponto da história do jornal. A princípio, esse jornal vai ter uma abrangência muito interessante. Além aqui das redondezas de Goiás, ele vai chegar até o Mato Grosso, por exemplo. Para a elite ali da época, ele vai ser muito importante para Goiás, para a comunicação das vertentes políticas, para uma interlocução, né, entre as opiniões políticas daquele momento. Além do Joaquim Alves de Oliveira, o dono do jornal, a gente também precisa falar do padre Luiz Gonzaga de Camargo Fleury, que era editor do jornal.
talvez a figura central ali do texto escrito propriamente da Matutina Meia-Pontense. Esse jornal, ele vai ser editado, como eu falei para vocês, até 1834. E ele vai narrar, ele vai fazer parte do momento da abdicação do Dom Pedro I, que vai acontecer em 1831. A gente percebe uma mudança, um novo direcionamento exatamente com a publicação dessa abdicação do Dom Pedro I. A abdicação, o momento em que o Dom Pedro I ele renuncia ao trono de imperador, aconteceu no dia 7 de abril de 1831. Mas devido às distâncias da época e à falta de uma tecnologia de transmissão de informação, a Matutina Meia-Pontense vai noticiar apenas no dia 21 de maio de 1831 a abdicação, mais de um mês depois. E é interessante a gente falar, dá uma olhada aqui comigo no slide, da frase que ele vai trazer em sua capa e vai ostentar até a última edição a partir desse momento, a partir do momento da abdicação. As duas frases vão aparecer na capa do jornal, daí em diante até o seu fim. Os reis só são legítimos quando governam pela Constituição. O direito de resistência é direito público de todo povo livre. Se a gente esmiuçar o significado dessas duas frases que eu acabei de ler, a gente percebe muito claro os ideais iluministas. Olha só comigo aqui de novo. Os reis só são legítimos quando governam pela Constituição. O que o iluminismo defendia? O iluminismo é uma filosofia europeia que defendia o fim do absolutismo. O absolutismo é aquele governo monárquico em que o monarca, que o rei ou o imperador detém em si todo o poder e não há uma divisão de poderes. Ora, o Brasil, quando se torna independente em 1822, na figura do Dom Pedro I, ele vai escrever, vai constituir a sua primeira carta constitucional, isso em 1824. Porém, o Dom Pedro I vai estabelecer para si o poder moderador, um quarto poder, além do executivo, do legislativo e do judiciário. O poder moderador, muitas vezes, anulava o poder legislativo, pois ele tinha superioridade sobre a legislação e sobre a Constituição. É uma crítica constante na Matutina Meia-Pontense esse aspecto absolutista do Dom Pedro I. E é como se o Brasil apenas tivesse alcançado de fato a sua independência com a abdicação, lá em 1831. Quando ele diz que os reis são legítimos quando governam pela Constituição, é uma crítica direta ao governo do Dom Pedro I, que com o poder moderador que ele próprio instituiu para si, muitas vezes passava por cima da Constituição. Olha que interessante como esse jornal se relaciona aqui no interior goiano com os grandes acontecimentos do Brasil e também tornam públicos, dão publicidade a esse momento aí da nossa história. A Matutina Meia-Pontense, ela vai existir até 1834, como eu já havia dito, e os principais motivos aí para ela acabar, para ela deixar de existir, para esse jornal deixar de existir, tem a ver com o envolvimento do padre Fleury na política. Inclusive, ele vai ser governador da província de Goiás em determinado momento. E também um acontecimento relacionado à família do Joaquim Alves de Oliveira, relacionado ao assassinato da sua esposa por um capataz da fazenda, que foi surpreendido ali no momento em que estava se deitando com a sua filha. Um emaranhado aí meio complicado de explicar, mas que teve muito a ver com o fim desse jornal. Antes da gente terminar esse momento, dá uma olhada comigo aí no slide, na capa da edição que noticiou a abdicação do Dom Pedro I. Essa capa de jornal, ela é, como eu disse para vocês, aí do dia 21 de maio de 1831, noticiando a abdicação do Dom Pedro I, que havia ocorrido no dia 7 de abril.
Para você que ficou curioso de saber como é que era esse jornal, tá aí a imagem para a gente terminar esse momento que a gente teve. Normalmente eram 2 páginas com 4 folhas, né, ou melhor, eram 2 folhas com 4 páginas e em texto corrido, sem imagens, né? Nessa época os jornais não tinham imagens. Bom, eu espero que essa aula tenha sido produtiva para você, que você tenha aprendido um pouco mais sobre a história do Goiás, estudando a história desse jornal tão importante para a história goiana, para a história do Brasil também. Foi um prazer estar aqui mais uma vez e até a próxima!